Olá, essa é minha última sistematização do ano. Bem, para começar, eu queria falar sobre a importância desse diálogo entre os entes federados, para que o Sistema Nacional de Cultura ele consiga ter uma efetividade em suas ações. Muitas vezes nós vemos em ações governamentais um certo embate entre os entes federados, né, entre as esferas de poder, e é muito importante que haja um diálogo mais sério, técnico e pensando na população quanto à execução de ações que são tão caras à manutenção da potência cultural do nosso país. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante que os nossos representantes que estão com poder, principalmente os nossos representantes do poder executivo, eles tenham essa ideia em mente, né? Bem, falando agora um pouquinho dos conselhos, né, como parte do Sistema Nacional de Cultura, eu reflito muito sobre a dificuldade que é de manter conselheiros ativos de verdade, engajados, pelo fato de que, falando aqui de uma maneira não muito formal, é muito pepino para resolver, é muita coisa a se pensar e a se fazer, e em pouquíssimas ocasiões ocorre algum tipo de retorno pessoal àquela pessoa que está deixando um pouco as suas prioridades profissionais, querendo ou não, de lado, e família também, e muitas vezes até a própria saúde, principalmente saúde mental, para que possa fazer a cultura naquela localidade acontecer de uma maneira mais potente. Não sei qual seria o caminho mais adequado para fazer com que essa manutenção de bons conselheiros engajados, qual que é o mecanismo que a gente pode usar para garantir essa manutenção mais saudável, porém é necessária essa discussão, né, para que a gente consiga fazer com que esses conselhos eles sejam de fato representativos e que tenham a sua atuação de maneira forte, né, na sociedade a qual ele está representando, não é? Bem, falando sobre as leis de incentivo e fomento, né, à cultura, eu acho muito importante a gente pensar que essas leis de incentivo e fomento, elas são muito importantes, porque elas fazem com que pessoas, fazedores de cultura, possam se tornar trabalhadores da cultura, não é? Então saiam muitas vezes de uma perspectiva mais amadora e possam buscar a profissionalização. Porém, algo a se refletir e pensar sobre como nós criarmos mecanismos de independência governamental das pessoas que dependem inicialmente dessas leis de incentivo, dessa captação de recursos de patrocínio, né? Podemos colocar assim, por meio de leis de incentivo e de fomento direto também, com verba já direta, né? Porque eu percebo isso ao meu redor e em trabalhos mais a longe que eu acompanho, que existe uma dependência desses recursos, né? E quando eu digo desses recursos, não só desse recurso financeiro, mas desses recursos de lei mesmo, desses mecanismos, né? E como a gente faz para que essas entidades, esses grupos, esses fazedores de cultura, eles possam ter uma independência disso e até abrir espaço para outros fazedores de cultura, muitas vezes menores, que estão querendo iniciar, mas principalmente quando nós falamos de fomento direto, tem aquela barreira de, por mais que o projeto esteja bem escrito,
Os que são são mais experientes tendem, né, por uma lógica talvez rasa que eu faço, mas que é o que eu observo, tendem a conseguir passar mais nos projetos do que a galera que está começando, não é? E pensando em leis de incentivo, no sentido de fazer a captação junto às empresas, existe uma disputa ali, né, entre as empresas. Então, muitas vezes, as empresas podem preferir aqueles eventos que já estão mais consolidados e que elas têm um pouco mais de segurança para poder investir, do que investir naquele que talvez ela não conhece muito bem, que até passa uma boa credibilidade, mas ela já tem aquele outro que é de confiança. Então, eu abro esse debate para a gente refletir sobre como nós criarmos mecanismos para que esses grupos, esses fazedores de cultura, essas produtoras, elas possam criar uma independência disso. E talvez continuar recebendo patrocínio de empresas? Sim, mas sem essa lei de incentivo, para depois, ao longo prazo, não depender mais desse patrocínio e conseguir se manter e subsistir por meio de ingressos, por meio de, enfim, outras coisas outros meios que são possíveis graças à formação de público que consegue enxergar aquele valor e paga porque enxerga aquele valor e a necessidade daquilo, e que a gente crie essa demanda, né? Que a gente crie essa vontade da nossa sociedade de consumir bens culturais e que elas se sintam confortáveis, talvez seja a palavra, de pagar para consumir aquilo. É isso, gente. Muito obrigado e até mais.